soaked in gasoline, a beam of light for the world to see. Can't slow me down, no. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos a mais uma escola bíblica da Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo. Eu sou o pastor Éder Candeu, da Igreja Sede de Jundiaí. Hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos da nossa revista Os Céus de Deus. A lição de hoje já é a número 10, Novo Céu e Nova Terra. O nosso texto bíblico, aliás, são vários textos, né, que o pastor usou aqui. Nós vamos ler o primeiro, 2 Pedro 3,7. Tem aí na tela para vocês. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Depois, 2 Pedro ainda, do 10 ao 13. A palavra de Deus diz assim, ó. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Mais um texto,
Romanos 8, 22, 23. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E o último texto que ele utiliza, Apocalipse 21, 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Senhor meu Deus, Pai bendito, nós glorificamos e bendizemos o teu santo nome. Nós te louvamos, Senhor, pelas obras maravilhosas das tuas mãos, pelos teus atributos eternos, Senhor, e declaramos que somente tu és Deus. O Deus de Israel é o nosso Deus e não há outro além de ti, o único digno de honra, glória e louvor. Agradecemos pelo dom da vida, pela salvação em Cristo Jesus, pela habitação do Espírito Santo em cada um de nós, teus filhos e filhas que te amam, Senhor. Somos gratos, Senhor, pela oportunidade que nos dá de aprendermos mais um pouco da tua santa palavra e da tua sã doutrina. Te pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria, entendimento e discernimento para que possamos aprender e aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, de maneira que tenhamos uma vida agradável diante de ti. Seja conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Chegamos então, irmãos, à lição número 10, a porção final da revista trimestral, que tem 13 lições. Então, nós temos essa parte final que nós estamos estudando e tem sido uma bênção. Hoje um tema muito interessante, muito gostoso, Novo Céu e Nova Terra. É uma aula até bastante tranquila, porque se fôssemos nos aprofundar muito nesse assunto, ficaríamos aqui horas falando a respeito disso, porque além de ser um tema muito vivo, muito gostoso de se lidar, tem fundamento bíblico, tem um estudo muito sério, né, que a gente pode fazer por horas, e deve ter até livros e livros escritos sobre isso, ok? Mas nós vamos apreciar e vamos reter esse ensinamento que o querido pastor Walter Bastos se debruçou para preparar para a gente, e hoje nós vamos juntos aprender um pouquinho sobre o novo céu e a nova terra. Quero agradecer a Deus que tem nos sustentado nessa escola, né, no nosso ministério, e certamente você também é grato por tudo que Deus tem feito na tua vida. Quero agradecer aos nossos pastores que têm nos abençoado, têm orado por nós, e ao Klinger, nosso irmão Klinger, que tem cuidado dessa parte técnica toda necessária para que eu possa ministrar o ensino com tranquilidade. Que Deus os abençoe e continue lhes abençoando grandemente. A nossa revista é da nossa editora UBPC. Quem quiser ver as obras que tem à disposição na editora, é só entrar no site da ubpcjundiaí.com.br e lá tem o link para a editora UBPC. Vocês poderão ver que há materiais, eu não sei se ainda tem essa revista lá à disposição, mas certamente vocês acharão ali coisas muito boas, excelentes, de excelente qualidade realmente, tanto na parte gráfica, mas principalmente na parte doutrinária e teológica, tá ok? Então vamos seguir aqui com a nossa aula de hoje. O objetivo da lição é mostrar que habitaremos com Deus num mundo novo e nunca mais haverá qualquer tipo de maldição. Aleluia! Nós ansiamos por isso. A introdução, o autor diz assim: o apóstolo João teve a revelação do Apocalipse quando ainda estava preso, por causa do Evangelho de Cristo na ilha de Patmos, conforme está em Apocalipse 1:9. Essa ilha fica situada lá no mar Egeu, né? E foi notificado que a mensagem seria dividida em 3 partes, conforme está em Apocalipse 1:19. A visão do novo céu e da nova terra está contida na última parte, que a palavra diz, as que hão de acontecer depois destas.
que por sinal terá lugar no final de todas as coisas, após o juízo do grande trono branco, que é o juízo final de que fala Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15. Então, como vimos, o reino milenial de Cristo chegou ao fim, logo após a batalha de Gog e Magog, que terminará com o banimento de Satanás e seus comparsas, juntamente com os ímpios de todos os tempos e lugares, para o terrível lago de fogo e enxofre, conforme está em Apocalipse 20, do versículo 7 ao 15. Que bem poderá, né, aqui o autor faz um exercício de imaginação, né, não está escrito isso na palavra, mas ele faz esse exercício de imaginação, dizendo que bem poderia ser um distante planeta ainda em formação, ou seja, em chamas, né? Seja como for, depois disso, o universo estará livre do maligno e do pecado. E agora Deus se voltará para o combalido planeta Terra, né, o judiado, né, com o planeta Terra, e o contaminado sistema estelar que conhecemos, para efetuar uma restauração profunda e sem precedentes. A nota da Bíblia Pentecostal, Bíblia de Estudo Pentecostal, quando fala de 2 Pedro 3,7, que é o nosso texto inicial, fala assim, olha, Deus resolveu destruir os céus e a terra por fogo, porque o pecado os contaminou. Este dia virá com tanta certeza como veio o dilúvio no tempo de Noé. A intervenção de Deus para purificar a terra por fogo significa que ele não permitirá que o pecado fique impune para sempre. Amém? A lição está dividida em 3 partes, né? 3 exposições, como é de costume. Essas 3 grandes divisões estão subdivididas, tá? De maneira que nós vamos seguindo. Quem tem a revista pode seguir por ela, e quem não tem, segue aqui pela tela da aula. A criação geme por sua completa restauração. Quando o apóstolo João relata que viu novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, lá em Apocalipse 21:1, ele se refere ao que Deus prometeu fazer por meio do profeta Isaías, lá atrás, muito tempo atrás, né? Está em Isaías 65:17, diz assim, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Na realidade, nesse tempo, Deus fará uma profunda restauração no universo, tá? Nos céus e na terra, da forma que nós conhecemos hoje. E esse acontecimento é uma aspiração antiga, né? Ali em Isaías 66:22, ele vai falar assim, ó, nós lemos agora 65:17, né? E no 66:22, ele fala assim, porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Aleluia, que promessa, né? Que promessa. E ele é fiel para cumprir. Amém? Creia nisso, não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Ele cumprirá o que ele prometeu. E a Bíblia de Estudo, nesse versículo 22 de Isaías 66, diz assim, ó, no fim da história, isto é, no fim do reino messiânico, né, Jesus vem ainda, vai reinar durante 1000 anos, e aí é que vem o juízo final, né? Deus criará os céus novos e a terra nova. Todos os salvos estarão com o Senhor para sempre, ao passo que os que lhe forem rebeldes e contra a sua palavra irão para o inferno eterno. Amém, irmãos? Nós não temos prazer nisso, né? Nós temos o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Nós queremos que todos sejam salvos, mas sabemos que muitos são chamados e poucos escolhidos. Muita gente faz pouco caso desse convite, né, de Deus, através da sua graça, misericórdia, do seu amor, para que todo aquele que crê em Jesus Cristo seja salvo e não pereça. Amém? É o que nós queremos. A natureza será restaurada. Segundo o registro de Paulo, toda a criação espera com expectativa. Toda a criação espera com expectativa. Em Romanos, quando ele fala isso, lá em Romanos 8,
8, no 22, 23, ele diz assim, olha só. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Na nota de estudo da Bíblia Pentecostal, ele vai falar a respeito desses dois versículos. Nos versículos 22 em diante, Paulo fala de 3 gemidos diferentes, o da criação, o dos crentes e o do Espírito Santo. Aqui nessa aula ele está falando do gemido da criação e dos crentes, né? A criação, isto é, a natureza toda, né, tornou-se sujeita ao sofrimento e a catástrofes físicas por causa do pecado humano. Deus, portanto, determinou que a própria natureza será redimida e recriada. Haverá novo céu e nova terra, uma restauração de todas as coisas segundo a vontade de Deus, quando então os fiéis servos de Deus receberão sua plena herança. Embora os crentes possuam o Espírito Santo e suas bênçãos, eles também gemem no íntimo, ansiando por sua plena redenção. Gemem por 2 razões. Primeiro, os crentes, por viverem num mundo pecaminoso que entristece o seu espírito, continuam experimentando imperfeição, dor e tristeza. Os gemidos do crente expressam a sua profunda tristeza sentida por causa dessas circunstâncias. Gemem ao suspirar por sua redenção, em segundo lugar, né? Gemem ao suspirar por sua redenção total e pela plenitude do Espírito Santo, que serão outorgados na ressurreição. Gemem pela glória que nos será revelada e pelos privilégios da plena filiação celestial. Oh, glória a Deus! Nós estamos chegando nessa hora. Já já a gente sobe. Já já toca a trombeta, né? Ao estrugir da trombeta, ouvirei o Senhor o meu nome chamar. Amém? Nós ansiamos por isso. Então, segundo o registro de Paulo, toda a criação espera com expectativa, pois toda a criação foi submetida à inutilidade, na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. E aí ela participe da glória, da gloriosa liberdade que os filhos de Deus desfrutam. Sabemos que até mesmo a natureza criada geme até agora, como uma mulher que está em trabalho de parto. É isso que fala aqui em Romanos 8. Nós lemos 22 e 23, mas vocês leiam a partir do 19, para perceberem. Como vimos, essa expectativa da natureza chega ao final quando Deus redimir o cosmos, né? Quando põe fim ao cativeiro da natureza e quando nós subirmos, quando nós entrarmos diante da gloriosa presença do Senhor. Tem um subsídio do professor na lição, deixa eu ler para vocês. Ele diz assim, ó: em relação à expressão toda a criação será redimida do cativeiro da corrupção, que está em Romanos 8, 22, a Bíblia de Estudo de Genebra traz uma interessante nota de rodapé, que diz assim, ó: a atual condição da criação não é sua condição final, é antes como uma mãe que geme as dores de parto. A criação inteira tem um destino planejado por Deus e deseja ardentemente que isso seja cumprido, tal como sucede aos próprios crentes no tempo de Deus. Vai ser nesse tempo que a redenção da natureza se realizará. Tá? Então, novos céus e nova terra. Tudo renovado. Tá? A terra será restaurada e não feita nova. Tá? Aí McDonald's vai falar. O pastor William McDonald, ele vai falar a respeito disso. Também em Romanos 8, do 8, 20, 21 ao 23, né, que nós estamos lendo o texto, ele fala assim, ó: a criação se recorda das condições ideais no Éden, e depois vê a destruição causada pela entrada do pecado no mundo. Sempre houve a esperança da volta ao estado do paraíso, no qual a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção e poderá desfrutar da liberdade da era dourada, na qual os filhos de Deus serão revelados em glória. Vivemos em um mundo que suspira, soluça e sofre. Toda a criação geme e padece dores como de parto. A música da natureza é tocada em tons menores, a terra é assolada por cataclismas. Todos os seres vivos levam a marca da morte. Os cristãos não estão isentos. Apesar de terem as primícias do Espírito que garantem seu livramento futuro, ainda gemem pelo dia da glória. O próprio Espírito Santo é as primícias. Assim como o primeiro punhado de grãos maduros é uma promessa de colheita que virá,
também o Espírito Santo é o penhor ou a garantia de que a herança toda será nossa. Aleluia! Ele garante mais especificamente a redenção vindoura do nosso corpo, conforme está em Efésios 1,14. Em certo sentido, já fomos adotados e, portanto, fazemos parte da família de Deus como seus filhos. Mas a adoção só será completa, porém, quando recebermos nosso corpo glorificado. Esse acontecimento é chamado de redenção do nosso corpo. E nosso espírito já foi redimido e nosso corpo será por ocasião do arrebatamento. Glória a Deus. Conforme está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Leia lá. Como é bom ler esse texto, né? Nos enche de viva esperança. Amém? Então a terra será restaurada e não feita nova. Da mesma forma que os filhos de Deus aguardam a redenção do corpo por meio da ressurreição gloriosa, que se fará na segunda vinda em glória de Jesus Cristo, assim a natureza espera ser redimida do cativeiro da corrupção, conforme Romanos 8:21. Os corpos dos crentes mortos ressuscitarão a partir do pó da terra. Isso é uma clara indicação de que a terra será restaurada e não feita nova. A Bíblia diz que o fogo que restaurará nosso planeta não deixará nem raiz nem ramo. Está em Malaquias 4:1 isso. Não há base bíblica para sustentar a crença de que Deus destruirá a terra e depois irá criá-la novamente do zero, como fez no início lá em Gênesis. Perdão. No original grego, a palavra empregada por João para se referir ao novo significa relativo ao que é novo ou recente, e por consequência superior ao que é velho, relativo a ter passado a existir há bem pouco tempo. Então, coisa nova. Tá? Então, renovada. Pedro usa a mesma palavra em 2 Pedro 3,13, quando faz referência aos novos céus e à nova terra, que Deus fará desse mundo decadente. Amém, irmãos? Na segunda divisão, ele fala: o céu e a terra estão reservados para o fogo. Depois que Adão e Eva pecaram, a terra foi amaldiçoada por Deus. Em razão disso, vejam só o que a palavra diz: maldita é a terra por tua causa. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Está em Gênesis 3, versículos 17 e 18. Por isso a Bíblia dizer que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, em Romanos 8:22, em outras palavras, a natureza vai ser liberta das condições, das consequências do pecado de Adão, por ocasião da restauração do céu e da terra. Então, após esse tempo, se cumprirá Apocalipse 22:3, que diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Amém? No subsídio aqui que ele dá aos professores, ele diz assim, ó: curiosamente, a Bíblia cita uma ocasião em que a natureza foi temporariamente paralisada por Deus, por causa da maldade dos homens, no caso aqui dos amorreus. Observe, a palavra diz assim: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué orou ao Senhor em alta voz, que o sol pare sobre Gibeon, e que a lua fique onde está, sobre o vale de Aijalon. E o sol e a lua ficaram parados até que o exército de Israel terminasse de destruir os seus inimigos. O livro dos justos faz uma descrição mais detalhada deste fato. Assim o sol parou nos céus e não saiu por quase 24 horas. Nunca antes nem depois houve um dia como esse, pois o Senhor fez parar o sol e a lua, atendendo ao pedido de um homem. Certamente o Senhor estava lutando por Israel. Tá? Isso está ali em Josué, capítulo 10, os versículos 12 a 14. Então, essa ocasião ele usa aqui o autor para ilustrar o gemido da criação. Amém? Deus vai restaurar a terra com fogo. Mas essa remissão da terra será violenta. 2 Pedro 3,7 que nós lemos, diz: ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Mais à frente no texto, Pedro detalha um pouco mais. Ele fala assim, lá no verso 10, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E o juízo se completa com o seguinte: os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão.
Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia. Está tudo em 2 Pedro, tá? O 3, versículo 7, depois versículos 10, depois versículo 12 e 13. Depois leiam com bastante atenção para vocês verem como é algo tremendo que vai acontecer. E quando ele comenta essa segunda Pedro 3, 10, 11, ele fala assim, ó. Ele está falando aqui do dia do Senhor, né? No versículo 10 de 2 Pedro 3, ele diz, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, não é? Essa expressão refere-se aos eventos que começam com a volta de Cristo para arrebatar a sua igreja ao seu encontro nos ares, e culmina com a destruição dos céus e terra atuais e com a criação dos novos céus e da nova terra. O início do dia do Senhor ocorrerá num tempo ainda ignorado, e que será assinalado por rapidez inesperada. E quando ele fala do 11, né, no versículo 11, ele diz assim, sabendo que Deus, dentro em breve, destruirá o mundo e julgará os ímpios, não devemos nos apegar ao sistema deste mundo nem às suas coisas. Nossos valores, alvos e propósitos na vida devem centrar-se em Deus e na esperança desses novos céus e nova terra, que estão reservados para os filhos e filhas de Deus, aqueles que o amam, o temem, o obedecem e têm prazer na sua palavra. Tudo será reduzido a cinzas. No juízo diluviano, a terra foi lavada, digamos assim. Mas no fim de tudo, ela será queimada completamente. A cena descrita pelo apóstolo Pedro é apocalíptica e até parece um filme de terror, mas diferente de um filme, tudo será muito real e verdadeiro. O céu estelar, incluindo o céu atmosférico, literalmente vão se derreter. Nos juízos do 6º selo e da 4ª trombeta do Apocalipse, é possível termos uma pálida ideia de como tudo isso acontecerá. Vou fazer a leitura de Apocalipse 6, versículo 13 e 14. Tá? Não vou ler todo depois a outra parte. O 13 e o 14 diz assim, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Será algo tremendo, algo nunca visto e que nunca mais será visto também, não é? Algo terrível, por isso que nós devemos estar guardados em Cristo. Na verdade, essa restauração global não tem precedente. O mundo vai arder em chamas de uma forma que nunca foi visto. Como vimos, a expressão entesourados para o fogo, empregada por Pedro ali em 2 Pedro 3,7, revela o futuro do mundo que vivemos hoje, que, a semelhança das ímpias cidades de Sodoma e Gomorra, também será reduzida a cinzas. A mesma palavra que ordenou haja luz em Gênesis 1:3 será que determinará a destruição do sistema atual. Na criação do mundo, antes do pecado, Deus disse que tudo era muito bom, lá em Gênesis 1:31. Mas no fim de tudo, ele resolve destruir o que ficou arruinado pelo pecado e maldade acumulada durante todos esses milênios. Amém, irmãos? É assunto sério, hein? Na última parte, um vislumbre do novo céu e da nova terra. Nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, João descreve sua última visão apocalíptica. Depois da grande tribulação, depois do reino milenial de Cristo, da segunda ressurreição e do juízo final, que terminará em condenação para os ímpios e o banimento de toda a malignidade, conforme está em Apocalipse 20, o apóstolo do amor diz que vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Está em Apocalipse 21, 1. Quando João teve a visão do juízo final, declarou que os antigos terra e céu fugiram da presença de Deus e não se achou lugar para eles. Lá em Apocalipse 20, 11. Tá? Deixa eu ler aqui, no 21, 1.
quando ele fala que viu novo céu e nova terra, a Bíblia de Estudo Pentecostal traz uma nota de rodapé que diz assim: o alvo e expectativa finais da fé no Novo Testamento é um novo mundo transformado e redimido, onde Cristo permanece com o seu povo e a justiça reina em santa perfeição. Para apagar todos os sinais do pecado, haverá a destruição da terra, das estrelas e galáxias. O céu e a terra serão abalados e desaparecerão como fumaça. As estrelas se derreterão e os elementos serão dissolvidos. A terra renovada se tornará a habitação dos homens e de Deus. Todos os redimidos terão corpos semelhantes ao corpo ressurreto de Cristo, isto é, um corpo real, visível, tangível, porém incorruptível, poderoso e imortal. Oh, aleluia! Leiam depois 1 Coríntios 15, versículo 51 ao 56. O jardim do Éden restaurado. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que logo em seguida ele fez o seguinte, então, em Gênesis 2, versículos 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. Isto posto, entendemos que o novo céu e a nova terra de que fala o apóstolo João é, na verdade, o jardim do Éden expandido, né, muito ampliado. Essa é a opinião do pastor, autor da revista. O céu e a terra se fundirão. Mas se João descreve a inexistência literal ou figurada dos mares nessa nova terra, não é possível sabermos com absoluta certeza. O fato que aquela comunhão que Adão e Eva desfrutavam com Deus lá no Jardim do Éden, né, em Gênesis 3, versículo 8 ao 10, retornará, mas de modo ainda não vista pelo homem, pois o apóstolo escreve que Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, conosco. Né? Apocalipse 21, 3. O que se pode concluir é que não haverá separação entre os céus de Deus e a terra, que ele deu para os seus filhos viverem eternamente. A Nova Jerusalém será a capital dessa nova terra. Esse novo sistema ou planeta, né, tem uma capital, uma cidade inigualável e monumental, chamada Nova Jerusalém, que foi construída no céu, porque João diz que ela descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Está em Apocalipse 21, 2. Esta cidade será o centro de operações e de toda a vida no universo, porque a palavra diz no versículo 3 de Apocalipse 22, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, aleluia, e os seus servos o servirão. Nesta última frase, João deixa claro que não haverá ociosidade, né? Da mesma forma que o Senhor deu algum trabalho para Adão lá em Gênesis 2,15, nós também desenvolveremos inúmeras atividades para Deus. E essas atividades, como é que vai, né, cada um vai fazer, todo mundo vai fazer igual? Não. Vai ser conforme a posição que Deus vai nos dar através dos galardões, tá? Então, nós temos que nos lembrar isso. Nossa posição no céu, ela é determinada por nossa fidelidade e nosso serviço aqui, tá? Então, lembre-se disso. O autor faz aqui uma observação na revista, do subsídio aqui, ele diz assim, o trabalho veio antes do pecado. Fazer o que Deus nos chamou ou vocacionou é pura felicidade. Por isso o salmista afirma, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, lá no Salmo 128, 2. Teremos a eternidade para descobrir o universo que Deus criou, e seguramente vamos nos sentir úteis nesse reino eterno do Pai. Além disso, Deus nos deu inteligência e vontade própria, e creio que isso tudo será usado para a glória do seu santo nome. Por exemplo, por meio de criatividade e inovações. De fato, só Deus sabe o que faremos no estado eterno, mas podemos crer que será maravilhoso. Eu creio sim, eu creio sim. Chegamos à conclusão já. Como passar rápido, não é? Por isso eu disse, a aula ela foi feita bem enxuta, né, pelo autor, mas uma bênção realmente. Por meio da palavra profética ou da profecia bíblica, Deus nos permite saber com antecedência uma parte dos seus planos, tanto para o futuro do nosso combalido, né, do nosso sofrido mundo físico, como para cada um de nós que compomos a sua grande família.
O mundo que conhecemos, tanto os céus, atmosférico e estelar, como a Terra, está irremediavelmente perdido, condenado. E como vimos, está destinado para o fogo purificador de Deus. Mas louvamos e glorificamos a Deus por ter enviado Jesus Cristo para nos salvar e nos reconciliar com Ele, pois além de nos livrar da condenação eterna, nos deu uma morada permanente junto dele e de todos os filhos de Deus, de todos os tempos e de todos os lugares. Amém. Graças a Deus. Ele faz aqui uma referência a Hebreus 11:10. Eu quero ler para você. Que diz assim, ó: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Aqui ele está falando pela fé de Abraão, né? Ele obedeceu, foi a um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morou em cabanas. Por quê? Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos. Qual é? Novos céus e nova terra. É a nossa pátria celestial, da qual o artífice e construtor é o próprio Deus. Aleluia. A nota de estudo da Bíblia Pentecostal diz assim: Abraão sabia que a terra que lhe fora prometida aqui no mundo não era o fim da sua jornada, como não é para nós, né? Pelo contrário, o fim era bem além, na cidade celestial que Deus preparara para os seus servos fiéis. Abraão serve de exemplo a todo o povo de Deus. Devemos reconhecer que estamos apenas de passagem neste mundo, caminhando para nosso verdadeiro lar no céu. Não devemos pensar em segurança plena neste mundo, nem ficar fascinado por ele. Devemos nos considerar estrangeiros e exilados nesta terra. Esta não é nossa pátria, mas território estrangeiro. O fim da nossa peregrinação será uma pátria melhor, a Jerusalém celestial e a cidade permanente, a cidade eterna. Amém? Graças a Deus. Que bênção essa aula. Para quem tem as revistas, tem aí as perguntas para revisão. São 3 perguntas, as respostas estão no corpo do texto da lição, tá? Fácil de encontrar. Respondam, escrevam aí a resposta, para que sirva como fixação do entendimento da lição. Tá? E vocês não vão se esquecer nunca mais. Graças a Deus. Aleluias. Deus bendito, Pai de amor e misericórdia, nós glorificamos o Teu santo nome. Nós bendizemos a Ti, Senhor, e Te louvamos. Somos gratos, Senhor, pela vida do meu irmão, da minha irmã, com os quais o Senhor nos permitiu estarmos mais uma vez reunidos para esse estudo da escola bíblica. Pela vida daqueles também, Senhor, que hão de ter acesso a esse material posteriormente. Que essa ministração do ensino, Senhor, encontre um coração fértil, Senhor, e que produza frutos para o louvor da Tua glória, Senhor, meu Deus. Te agradecemos, Senhor Jesus, Mestre querido, pela salvação que vem unicamente de Ti, do Teu sacrifício de amor. Ah, Mestre, acrescenta-nos a fé e não nos deixe largar das Tuas mãos, Senhor. Nós queremos, Senhor, de fato ser luz no mundo e sal da terra. Sim, meu Deus, sempre exalando por qualquer lugar, todo lugar que formos, exalando o Teu bom perfume. Santo Espírito, somos gratos a Ti por Tua habitação em cada um de nós, por Tua obra de regeneração, transformação, de santificação dia após dia, santificação sem a qual ninguém verá a face do Senhor. Te agradecemos pelos dons, pela capacitação, pelo enchimento, pelo revestimento. Ah, Santo Espírito, somos gratos a Ti. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos que perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas transgressões, Senhor, tem misericórdia e compaixão de nós. Também, Senhor, apresentamos a Ti e intercedemos por nossos irmãos e irmãs que estão padecendo de enfermidade. Visita, Senhor, a cada um deles neste momento.
alcança com a tua mão poderosa, Senhor, e com o teu amor, cobre-o, Senhor, meu Deus. Sim, para curar, para libertar, para restaurar, para operar milagres, Senhor, no nosso meio. Abençoa, Senhor, as autoridades. Dá a elas, Senhor, um coração que seja favorável, Senhor, ao seu povo, ao necessitado, Senhor, a todos aqueles, Senhor, que clamam por justiça e por uma vida digna, Senhor. Que esses homens e mulheres que estão em posição de autoridade tenham, Senhor, meu Deus, este pensamento de governar para o bem do próximo, para o bem do povo, e não para os seus próprios deleites, por suas próprias vaidades, por suas próprias soberbas e para os seus próprios enriquecimentos, Senhor, meu Deus. Intercedemos também por nossos pastores. Senhor, abençoa os teus servos. Esforça as mãos deles, Senhor, para que continue apacentando as ovelhas de Jesus Cristo, segundo a santa palavra e a sã doutrina, observando, Senhor, os antigos marcos que estão, Senhor, meu Deus, diante deles, pela tua palavra. Senhor, livra do mal, livra do laço do passarinheiro, prospera para toda boa obra. Guarda eles, guarda a família deles, Senhor, e esforça, Senhor, as suas mãos. Ah, Deus bendito, em tudo nós somos gratos a Ti. E em tudo, Senhor, apresentamos nossas petições, crendo no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus lhes abençoe grandemente. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Something trying to steal my mood, my crazy thoughts trying to kill my groove. That's when I hear a voice whisper through the noise that brings a bigger picture into view. Whenever the clouds come into my mind, I won't forget it's you who tells the sun to shine. Every worry, every night, every second thought about tomorrow's wasting time. You hear the sparrows, everything they need. You light the stars and you paint the leaves. And you clothe the lilies with your majesty. And you don't even love them like you love me. No, you don't love them like you love me. Love like you love me, like you love me. Everything that you would choose to set your eyes on me. It blows my mind to think that you would know my name, and I'm adored by the King of Kings. Whenever the clouds come into my mind, I won't forget it's you who tells the sun to shine. Every worry, every night, every second thought about tomorrow's wasting time. Hey, you give the sparrows everything they need. You light the stars and you paint the leaves. And you clothe the lilies with your majesty. And you don't even love them like you love me. No, you don't love them like you love me. Love like you love me, like you love me, like you love me, like you love me. Break it down one time, break it down two times. Hey, listen up. Why should I worry? Why should I care?